Veja aqui, Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania fala sobre as ações do governo em combate à violência contra a mulher. Isso é uma coisa muito importante. Infelizmente, o nosso estado, ele tem dentro do ranking, nós temos uma triste colocação como um dos estados que tem mais violência contra a mulher. Quem traz é ela, conta aí, Aline. Com o alto índice de violência doméstica no estado de Mato Grosso, foi vista a necessidade da criação de uma delegacia que atendesse no período de 24 horas. Pensando nisso, a primeira-dama Virgínia Mendes, em parceria com a CETASC, arrecadaram fundos para a criação da mesma. Quando nós iniciamos o governo do governador Mauro Mendes, a primeira bandeira que a nossa primeira-dama levantou foi contra a violência doméstica. E viu-se que a necessidade maior que existia, era um sonho de décadas, uma delegacia 24 horas que pudesse atender essas mulheres, porque é estatístico que durante a noite e nos finais de semana são os momentos que ela sofre maior número de agressões. E ela não tem nesse momento onde reclamar. Então, nossa primeira-dama fez vários esforços para que isso fosse possível. Ela fez algumas parcerias, fez desfile de modas, ganhou roupa, rifou joia. Ela fez uma série de ações sociais para angariar fundos para que ela pudesse tornar esse sonho realidade. E a delegacia está pronta. O desejo da nossa primeira-dama era inaugurar essa delegacia ainda em março. Já tinha até data marcada para aproveitar o mês da mulher. Mas não foi possível por conta da pandemia. Mas tão logo a situação se amenize um pouco, a delegacia será inaugurada, porque ela já está pronta. E nós temos visto, neste período de pandemia, que tem sido crescente o índice de violência doméstica. Então, é um desejo muito grande da nossa primeira-dama ver essa delegacia funcionando e saber que as mulheres terão um lugar onde elas possam recorrer num momento como esse. É uma delegacia que ficou muito bem equipada, vai ser uma surpresa, mas é uma delegacia que tem toda a condição de receber uma mulher, porque na maioria das vezes essas mulheres vão para a delegacia com os filhos, nós temos espaço para que eles possam ficar. Então é uma delegacia que realmente vai acolher essas mulheres e tentar auxiliá-las a romper o ciclo de violência, que quando ele não é rompido, normalmente ele acaba chegando num feminicídio, que tem sido um índice crescente aqui no estado do Mato Grosso. A secretária explica que a maioria das mulheres retornam às suas casas e voltam a conviver com os maridos por não terem uma profissão e um emprego para sustentar seus filhos. A maioria das mulheres, na hora que elas são agredidas, dominadas pela raiva, pela tristeza, elas às vezes até saem de casa, mas no dia seguinte elas voltam. Porque a maioria delas não tem uma formação profissional, não tem condições de manter os filhos e elas acabam olhando para os filhos e dizendo que é o marido mantenedor, ela tem dependência financeira dele e ela volta. E ela volta uma vez, duas vezes e quantas vezes são necessárias. E esse índice de violência fica cada vez maior. E o requinte de crueldade da violência doméstica, ele é crescente. A pessoa que hoje tem coragem de levantar a mão e dar um tapa, amanhã ela dá 2. E a violência é crescente. Então, por este motivo que nós chegamos em índices de feminicídios tão altos. Pensando em como inserir as mulheres no mercado de trabalho, será criado o Centro Estadual de Cidadania, com atendimento voltado somente para as mulheres. Nós estamos retomando o espaço onde era o antigo ganha-tempo, no shopping, vai ser um Centro Estadual de Cidadania. Executando os mesmos serviços e alguns serviços novos, mas lá vai ter um posto específico de Cine Mulher, que vai fazer o atendimento específico de mulheres, que já vai fazer um levantamento dessas mulheres que estão sempre lá na fila do desemprego, buscando uma oportunidade de trabalho, e já vai verificar junto a essas mulheres qual que é o perfil profissional que elas querem seguir, se elas têm um curso de formação, se elas fossem fazer o qual que elas gostariam, qual que elas teriam aptidão, que elas teriam condição de executar o trabalho depois, para que posteriormente nós possamos dar curso de qualificação para essas mulheres, para que elas passem a ter autonomia da sua própria vida, ser senhoras da sua própria vida.
e não precisar ficar suportando tudo que elas suportam porque elas não podem manter os filhos. Segundo a secretária, devido à pandemia do coronavírus, o ônibus lilás do programa Mulher Viver Sem Violência está temporariamente parado. No entanto, houve uma reunião com gestores municipais e primeiras-damas para um novo cronograma de circulação do ônibus lilás. No final do ano, nós fizemos uma adesão numa das reuniões que nós fazemos com todos os municípios, com as primeiras-damas e gestores de assistência social de todos os municípios. Nós fizemos um termo de adesão e nós temos um número muito grande de municípios aguardando, que nós tivemos que paralisar a ação por conta da pandemia, mas tão logo essa pandemia passe, o ônibus lilás volta a campo com toda a força, fazendo atendimento em todos os municípios que solicitaram esse atendimento. Os ônibus lilás são unidades móveis de atendimento itinerante à mulher em situação de violência. O programa é desenvolvido pela Diretoria dos Direitos da Mulher da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e oferece orientação sobre a violência doméstica e familiar, direitos da mulher, orientação psicológica, orientação jurídica e assistência social para as mulheres. São veículos preparados com espaço destinado ao atendimento individual e sigiloso, de modo a garantir a privacidade das mulheres, além de possuir espaço voltado para palestras de sensibilização e informação sobre a violência e os direitos das mulheres. Não precisam ser necessariamente mulheres que foram agredidas, que sofreram violência doméstica. Ele leva atendimento para mulheres, palestra, rodas de conversa, psicólogos, assistentes sociais, que fazem um trabalho com elas de um dia todo. E neste trabalho acontece esta abertura, esta coragem que as mulheres adquirem ali naquela convivência do dia, com as palestras que elas ouvem, elas adquirem essa coragem de romper o ciclo de violência e dizer: eu sou agredida, eu tenho sido agredida e eu preciso de ajuda. Então, a partir daí, existe uma parte jurídica também para dar sustentação para essa mulher, para que ela possa conseguir, então, vencer esse ciclo de violência. Meus amigos e minhas amigas, esse trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social, que tem à frente a competente secretária, coloque a imagem de secretária, por favor, a competente secretária Rosa Maria de Carvalho, que está fazendo um trabalho diferenciado na Secretaria de Assistência Social do nosso estado, com o apoio total da primeira-dama Virgínia Mendes, faz com que eu tenha certeza que em bem pouco tempo esses números relacionados à violência doméstica, relacionado à mulher, terá números positivos. O projeto do ônibus lilás é algo assim maravilhoso e principalmente fazendo com que a mulher possa ser qualificada e sendo colocada no mercado de trabalho, dando a ela a oportunidade de ser pessoas que neste Dia do Trabalhador sejam futuras trabalhadoras que possam provir o próprio sustento e das suas famílias e assim não ser reféns de covardes, porque infelizmente a gente ainda pode ver muitos covardes que agridem as suas companheiras e fazem com que elas possam se tornar refém diante de algumas vezes de uma dependência financeira por parte deles. Que Deus abençoe a vida de todas as mulheres trabalhadoras e principalmente das gestoras que estão à frente desse grande projeto.